Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Bem-vindos de volta e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e já aproveita e metralha esse like que ajuda muito. O quarto filme da saga Planeta dos Macacos chegou ao cinema e com ele a dúvida se realmente faz jus à trilogia anterior. Vamos falar sobre isso e é agora. Algumas pessoas ainda não sabem, mas Planeta dos Macacos é baseado no livro Le Planète des Singes, de Pierre Boulet, lançado em 1963. 5 anos depois foi lançado o primeiro filme, Planeta dos Macacos, com Charlton Heston, que é um clássico sensacional até hoje. Ganhou o Oscar de melhor maquiagem e tem um dos mais icônicos plot twists da história. Além dele, houveram mais 4 filmes de 70 até 73, que na minha opinião não são dignos de nota. Em 74 teve uma série de TV com 14 episódios e em 1975 um desenho animado com 13 episódios. Em 2001, Tim Burton lançou o que seria um reboot da franquia, mas o filme não foi tão bem quanto esperado. Burton saiu do projeto e a sequência nunca aconteceu. Em 2011 foi lançado Planeta dos Macacos: A Origem, um novo reboot, mas dessa vez contando a história desde o início, mostrando como os macacos começaram o seu longo processo de evolução. Esse filme teve 2 sequências, uma em 2014, Planeta dos Macacos: O Confronto, e em 2017, encerrando a primeira trilogia, a gente teve Planeta dos Macacos: A Guerra. E agora, em 2024, a gente tem Planeta dos Macacos: O Reinado, o quarto filme, o primeiro de uma nova trilogia. A ideia é, de um modo geral, fazer 3 trilogias mostrando como o nosso mundo evoluiu, de uma civilização dominada por humanos até uma outra dominada pelos símios. Depois que a Disney adquiriu a Fox, Planeta dos Macacos foi uma das franquias listadas como uma das propriedades que eles realmente planejavam expandir e fazer mais filmes. E eu, como todo mundo, fiquei muito nervoso com isso, na melhor das hipóteses, cautelosamente otimista, porque os 3 filmes anteriores foram tão bons que não tinha razão para duvidar daquela equipe criativa. Mas, ao mesmo tempo, aquela foi uma trilogia muito bem feita, uma história que concluiu a jornada do César. É difícil pensar em como diabos eles poderiam igualar ou até superar isso. E para esse filme, as funções de direção passaram para Wes Ball, famoso por fazer a trilogia Maze Runner, que, embora eu considere bem marromeno, não chega a ser uma desgraça. Eu estava um pouco nervoso com Wes Ball na direção. Quando a gente tem alguém como Matt Reeves, que fez tão perfeitamente os 2 últimos filmes, qualquer novo nome deixaria a gente um pouco nervoso. E uma das maiores questões que eu, assim como todo mundo, tinha era: como você vai continuar isso? Em quais personagens a gente vai focar? Isso vai começar a acontecer com o Cornelius, o filho do César, sendo o personagem principal? Vamos avançar no tempo ou reiniciar completamente? Essencialmente o que eles fizeram foi manter os 3 filmes como canônicos. Mas eles avançaram algumas centenas de anos no tempo, onde agora o nome de César, seus ensinamentos, seu legado, sua lenda, levaram a várias facções de macacos interpretando suas palavras de maneiras muito diferentes. Então, tem personagens que sabem muito bem quais eram as intenções de César, o que ele ensinou e todas as coisas que ele queria que os macacos fizessem daqui para frente, e tem outras facções que decidem distorcer suas palavras e manipular elas em benefício próprio. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E a gente vive tudo isso através de um macaco chamado Noah. Esse quarto filme continua a tendência de excelência dos 3 filmes anteriores? A gente está se posicionando bem para continuar com essa franquia ou seria melhor que eles tivessem deixado a trilogia em paz? Vamos descobrir começando com os pontos positivos do filme. Eu acho que fizeram uma coisa muito boa ao decidir não continuar diretamente do final de Planeta dos Macacos: da Guerra. Não focando nos outros macacos sobreviventes, não focando no Cornelius e avançando muito no futuro. Porque a coisa interessante que essa escolha cria é que a gente, como audiência, a gente conhece todos os eventos de origem, confronto e guerra. A gente sabe tudo o que o César fez, tudo o que ele pretendia fazer, a gente até conhece algumas das falhas do cara. A gente está totalmente ciente daquele personagem e de tudo o que ele representou. E agora a gente está em um lugar da história, no futuro desse mundo dos macacos, onde ninguém mais tem essa informação. Os espectadores estão à frente de todos os outros no filme. Mas, por outro lado, tem centenas de anos de história faltando, então a gente também está tentando entender como esse mundo evoluiu, como as coisas aconteceram depois da morte do César, como o mundo se parece em relação aos humanos e aos macacos, a relação entre as 2 espécies. Então uma boa parte do filme tem esse mistério e essa intriga sobre como as coisas aconteceram desde o final do filme anterior.
E ao mesmo tempo tem uma inversão, onde você tem personagens tentando descobrir coisas sobre o César e sobre os tempos do passado que nós sabemos muito bem o que aconteceu. Tem momentos em que a gente está esperando que os personagens alcancem a gente, e isso cria uma dinâmica interessante na escolha da história. Eu também acho que a escolha de focar em como as palavras e ensinamentos de alguém, sua lenda, como isso tudo pode ser distorcido por diferentes pessoas é uma coisa interessante. Não é um filme que tenta comentar abertamente sobre algo moderno, mas dá para facilmente ver isso se traduzindo em coisas como religião ou figuras políticas, onde todos ouvem as mesmas coisas ou leem a mesma página, mas esse grupo pensa de uma maneira e aquele grupo pensa de outra. E eu acho que foi uma coisa interessante de explorar aqui, onde você tem alguns macacos que são muito devotos, quase como uma religião do César, tentando manter todas as suas palavras puras e garantir que seus ensinamentos sobrevivam ao longo da história do jeitinho que ele pretendia. E aí você tem outras pessoas, quando eu falo pessoas aqui eu estou falando dos macacos, tá? Então você tem outras pessoas, nomeadamente a facção liderada pelo nosso vilão aqui, que estão pegando as mesmas palavras exatas, mas estão distorcendo elas para algo que ele quer realizar e fazendo com que todos se unam a ele, como se ele fosse a segunda vinda de César. E algo que esses filmes dos macacos sempre conseguiram fazer, até mesmo os clássicos, é mostrar como a história se repete. Onde os macacos começam a sobreviver aos humanos e os humanos não têm mais controle do mundo, mas inevitavelmente os macacos começam a se comportar exatamente do jeito que os humanos se comportavam e isso levou à eventual queda. É um ciclo constante e vicioso. Esse é o primeiro filme, depois dos macacos terem dominado completamente, em que a gente começa a ver esse ciclo voltando de novo. É praticamente desnecessário dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. O CGI, a captura de movimento, a imersão desse filme, eles estão absolutamente no mesmo nível dos 3 filmes anteriores, se não estiver um pouquinho melhor. Essa franquia moderna de macacos é praticamente o padrão ouro no que se refere a CGI fotorrealista de animais. E ainda mais com captura de performance. O fato do Andy Serkis não ter conseguido algo da academia pelos seus papéis, especialmente em Origem e Guerra, é um daqueles crimes cinematográficos que eu nunca vou conseguir perdoar. Eles nunca vão parecer justos para mim. Mas todos esses atores fazem um trabalho fenomenal aqui com seus diferentes personagens e todas as diferentes performances. Kevin Durant faz um ótimo trabalho como Proximus, o vilão principal aqui, e é um tipo muito diferente de antagonista também. E ele não é um vilão que torce bigode, não é alguém que governa com assassinatos constantes ou músculos gigantescos. Ele é alguém que tem carisma, que tem esse apelo jovial, onde você poderia ver outros macacos se unindo a ele. Você começa a aprender mais sobre o seu personagem, suas verdadeiras motivações, o que ele quer alcançar e como ele quer que seu legado e o legado de César evoluam através dele. Em nenhum momento desse filme teve alguma coisa, algum evento que tenha quebrado a imersão. O tempo todo eu senti que estava assistindo macacos reais, vendo coisas reais acontecendo. Nunca tem um ponto onde essa impressão é quebrada. Nunca tem um ponto onde eu começo a duvidar das coisas, ou uma sequência de alta octanagem, assim, onde o CGI começa a ficar um pouco confuso. Eles fizeram realmente um trabalho perfeito nesse filme. Com relação à trilha sonora, embora ela não se destaque tanto quanto a dos 3 filmes anteriores, eu gostei dela nesse filme, porque sempre que você consegue evocar emoções só com a música e contar tudo o que a gente precisa saber sobre como a gente deveria se sentir em uma cena, a trilha sonora realmente vale a pena. Nesses momentos, né, mesmo momentos onde você ouve aquela música clássica de Planeta dos Macacos sendo incorporada à trilha, pelo menos para mim, isso foi muito nostálgico e muito legal. E apesar de a gente estar numa situação pós-apocalíptica, por incrível que pareça, tem algum humor ali. Não acho que foi exagerado e nem que foi nos momentos errados. Tem humor nos filmes anteriores, até no mais sombrio, que é o Guerra, né? A gente tem personagens como Bad Ape, que realmente quebram a tensão em momentos muito bons. Você tem momentos nesse filme onde dá para dar boas risadas. Eu gosto quando um cineasta consegue utilizar o humor da maneira que ele deve ser utilizado. Agora vamos falar dos aspectos mistos, assim, nem bons nem ruins do filme. O principal aqui é a personagem May, que é a personagem da Freya Allan, né, a humana principal da história. Gosto do trabalho da menina, ela fez a Ciri em The Witcher, gosto do trabalho dela ali. Não vou falar muito sobre o papel dela na história, porque eu quero que todo mundo entre no filme do jeito que eu entrei, sabendo pouco ou nada. A personagem é usada intencionalmente para evocar uma emoção muito complicada do espectador. Tem muitas coisas sobre o que ela quer e o que ela quer fazer que você pode apoiar,
Ou não, considerando que ela é uma humana e também por causa da natureza, de como os macacos se tornaram tirânicos em certas partes desse mundo. Mas também tem coisas sobre ela que, porque você realmente simpatiza e se identifica com muitos dos personagens macacos, especialmente os protagonistas, tem certos aspectos da personagem que fazem você não gostar tanto dela. E eu acho que isso é intencional. Eu acho que é uma personagem que vai ver mais, assim, que vai evoluir, vai continuar evoluindo à medida que a história avançar. Mas no final do filme tinha tantas coisas sobre ela que eu tinha perguntas, tinha tantas coisas que ela fez que eu não tinha certeza de como me sentia a respeito. E de novo, eu acho que isso é intencional. Mas eu gosto de ter uma noção mais clara de como eu me sinto sobre certos personagens até o final do filme. Agora, passando para os aspectos negativos, esse filme não é tão bom quanto os 3 anteriores, mas a gente está falando de um nível muito alto. Eu realmente gostei desse filme, eu acho que é uma continuação muito boa e eu estou empolgado com o futuro da franquia. Mas ele não se compara aos 3 anteriores. Eu não entrei com essa expectativa e consegui ter uma experiência muito boa. Mas se você entrar pensando que esse filme deve ser tão bom quanto Origem ou Guerra, você corre o risco de ficar desapontado. E o principal para mim, o que impede que ele esteja no nível dos 3 filmes anteriores, é que eu não senti que os personagens eram tão fortes quanto os personagens dos outros filmes, especialmente o Caesar. Mais uma vez, é um nível muito alto, a régua está muito alta. Eu acho que o César do Andy Serkis é o melhor personagem de filme que apareceu na tela na última década. Então, tendo isso como seu parâmetro, você não deve esperar que seja tão bom. Caso contrário, você, como eu disse, você corre o risco de ficar chateado. Você tem o personagem Noah, que é muito mais um jovem ingênuo, aventureiro, com um pouco de história de vingança, de amadurecimento. E ele é alguém através do qual a gente experimenta esse mundo. Ele não é um personagem tão dominante quanto o César. E mesmo os personagens secundários não são tão interessantes quanto personagens como Maurice ou Rocket. Ou até mesmo no lado vilanesco da coisa, como Koba, que foi um personagem tão marcante e uma performance destacada do Toby Kebbell. Por mais que Kevin Durant seja ótimo, seu personagem, o Proximus, nem se compara ao Koba. Eu gosto dos personagens aqui, vamos deixar isso claro, mas eu acho que esse foi o principal aspecto para mim ao longo das 2 horas e meia de duração do filme, onde eu senti que faltava um pouco de um personagem que realmente me cativasse. Esse filme também tem um ritmo um pouco estranho, e eu não sei exatamente como eles poderiam ter evitado isso, porque escolheram ter aquele salto temporal de 200 a 300 anos, então parte disso é, infelizmente, a natureza da besta. É um efeito colateral de ter uma direção tão boa nessa história. Os primeiros 30 a 40 minutos desse filme são focados apenas em nos introduzir ou reintroduzir a esse mundo e como esse mundo agora funciona. Como essas diferentes facções de macacos operam. Então leva 1 hora ou mais para você realmente começar a entender qual é o conflito principal, qual é o enredo principal do filme. É um filme que demora a pegar, tá? Mas depois que pega também vai embora. Só que mesmo assim, mesmo depois que isso começa, tem uma parte do filme onde a gente chega no nosso destino, no segundo ato. E entre o segundo e o terceiro ato, o filme desacelera de novo. Porque não tem nada na história que tenha uma tensão elevada, um elemento de tempo crítico, algo tão intenso quanto os eventos dos 3 filmes anteriores, onde a gente realmente sente que as coisas estão se intensificando, que tem tensões crescendo, que algo vai acontecer, algo vai explodir. Você simplesmente não tem esse aspecto nesse filme. É muito mais um filme de aventura, onde você está só descobrindo esse mundo, onde como ele funciona, com um pouco de conflito jogado no meio. E para um filme de 2 horas e meia, eu nunca fiquei entediado, nunca fiquei impaciente, fui totalmente absorvido. Mas eu senti que o filme se arrastou um pouco no primeiro ato e depois, de novo, entre o segundo e o terceiro ato, teve ali aquela barriga. Mas não é nada desesperador também. Eu acho que Planeta dos Macacos, o Reinado, vai funcionar muito melhor quando a gente tiver outras partes da história. Talvez mais um filme, talvez a trilogia completa. Esse é um daqueles capítulos introdutórios que eu acho que faz um bom trabalho trazendo a gente de volta e estabelecendo a fundação de onde eles querem ir em histórias futuras. Mas eu acho que vai funcionar melhor com o tempo, vai envelhecer melhor quando a gente entender para onde muitas das coisas estabelecidas nesse filme estão de fato indo. Agora a bola está com vocês. O que acharam do filme? O que vocês realmente esperam para o futuro da franquia? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. Lembrem que agora a gente tem o nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.